mas eu vejo os vários comentaristas de política falando o que o Trump quis dizer com o Lula é dinâmico. Eu te digo, o que ele quis dizer com isso? Que o Lula é igual o bagre, é liso, é igual sabonete molhado. Ele escapole pra lá, pra cá, conforme o bicho pega, assim ele vai. É exatamente isso. Entenda as coisas. Não foi elogio, não. Todo presidente brasileiro pudesse falar inglês e não repudiar essa língua, porque é um sonho fazer com que inglês, espanhol e outras línguas sejam, de fato, universalizadas, sejam ensinadas para todos, além do português, nas escolas públicas brasileiras, porque um povo inteligente é o que eu quero. Ao contrário de Lula, que insiste em transformar a educação pública brasileira num grande atraso, alguém que se orgulha de dizer que quanto mais ignorante for o povo brasileiro, melhor para ele, porque quanto mais inteligente é o povo, menos voto em Lula. Então eu sou o oposto, e foi um pouquinho essa tônica que eu tentei passar para o presidente Trump hoje, em especial com relação a outras pautas, como o presidente do Brasil atual, ele beijar países que são ditaduras, que são comandados por Hezbollah, por Hamas, diferente de mim, que vou abraçar países que são democracias, que são desenvolvimentistas e que podem fazer grandes acordos, com o nosso país. E por fim, antes de fazer a leitura aqui dessa nota, também fazer uma outra diferenciação, é que enquanto o Lula vai de joelhos, rastejando para implorar ao presidente americano Trump que não declare organizações criminosas como CVI e PCC como terroristas, eu faço o contrário. Eu fui exatamente fazer esse pedido expresso a ele, para que ele declare CVI e PCC como organizações terroristas, sim, que é o que eles são. Nós temos aí um em cada 4 brasileiros morando em áreas que são dominadas por facções criminosas, que impõem as suas próprias regras, facções que são espécies de governo paralelo em muitas áreas do Brasil, e nós vamos libertar essas pessoas, esse é o desafio, fazendo sim acordos com diversos países, não apenas com os Estados Unidos, mas combater na América Latina, com Israel, Europa, qualquer país que queira de fato combater o crime organizado, como nós vamos fazer a partir de janeiro de 2007 com muita seriedade. Então passo a fazer a leitura aqui da nota. Hoje tive a honra de ser recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca. Cheguei às 15 horas e deixei o local às 16h40. Quero registrar, antes de qualquer coisa, que essa reunião não foi intermediada por nenhum empresário duvidoso. Foi um convite direto do presidente dos Estados Unidos, feito ao seu nível, entre líderes políticos. Agradeço ao presidente Trump, não só pela cordialidade com que me recebeu, mas por ter dedicado tempo da sua agenda para esse encontro. O presidente está hoje no meio da negociação de um acordo histórico de paz com o Irã, envolvido no planejamento da libertação do povo cubano, e lidando com inúmeros outros temas que demandam diariamente a atenção do homem mais poderoso do mundo. Ainda assim, separou esse tempo. Isso mostra um prestígio enorme, sim. E eu quero deixar claro, não um prestígio pessoal meu, mas do nosso país, do Brasil, que ainda existe apesar do governo Lula. Quero também registrar algo que, ao meu conhecimento, é inédito na história do Brasil. Nunca antes um presidente dos Estados Unidos recebeu no Salão Oval um pré-candidato brasileiro à presidência da República em pleno ano eleitoral. Isso não é coincidência. É reconhecimento de que existe hoje no Brasil uma alternativa séria, sólida e confiável ao desastre do atual governo. E que essa alternativa tem nome. O presidente Trump me recebeu com enorme cordialidade. A primeira coisa que ele fez foi perguntar sobre o meu pai. Perguntou sobre as condições da prisão, sobre como ele está, sobre como a família tem lidado com tudo isso. Foi um gesto humano e registro com profunda gratidão. Ao final do encontro, o presidente fez questão de me presentear pessoalmente com uma Challenge Coin, a moeda de honra que presidentes americanos entregam como símbolo de respeito e reconhecimento, tradição que remonta às Forças Armadas Americanas. É um gesto raro, reservado a aliados de confiança. Mostra o tipo de líder que ele é e mostra o tipo de relação que existe entre nossas famílias e nossos movimentos políticos. Ao longo do encontro, expressei ao presidente a diferença gritante que haverá entre o governo Flávio Bolsonaro e o atual governo Lula. Em vez de alinhamentos ideológicos com ditaduras e regimes autoritários, o que o Brasil precisa são parcerias estratégicas que enriqueçam o nosso povo, gerem empregos e tragam investimento, tecnologia e segurança. O objetivo central da minha visita foi oferecer aos Estados Unidos uma alternativa ao que Lula veio fazer aqui há poucas semanas. Enquanto Lula veio à Casa Branca fazer lobby para traficantes, eu vim fazer exatamente o contrário. Pedir enfaticamente ao presidente Trump que designe o quanto antes o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. E elas são, sim, organizações terroristas. Controlam territórios inteiros no Brasil pela força. Submetem populações a seu próprio código e a sua própria lei, a sua própria justiça paralela. Executam quem ousa resistir. Corrompem agentes públicos, infiltram instituições, intimidam testemunhas, ordenam atentados de dentro dos presídios. Operam em dezenas de países com tentáculos que afetam diretamente os Estados Unidos e o resto do hemisfério. Quem faz isso não é gangue, é organização terrorista e ponto. E combater o PCC e o Comando Vermelho é interesse compartilhado entre os dois países. Eu disse ao presidente Trump que a partir de janeiro de 27, o Brasil vai integrar o escudo das Américas, junto com os Estados Unidos, com a Argentina de Milei, com El Salvador do Bukele, com o Equador de Noboa, com o Paraguai do Penha, com o Chile de Cássio, com o Panamá de Molino e com a República Dominicana de Abinader, formando uma grande aliança hemisférica contra o crime organizado transnacional e o terrorismo. Esse é o lugar do Brasil. É como protagonista da segurança das Américas, lado a lado com nações livres e soberanas. Também aproveitei o encontro para apresentar ao presidente a posição privilegiada que o Brasil ocupa no cenário mundial de terras raras e minerais críticos. Temos a segunda maior reserva mundial. Somos a única alternativa real à China para o mundo livre. Sob o meu governo, haverá parceria estratégica de longo prazo nesse setor, com investimento protegido e reindustrialização compartilhada entre os dois países. Sobre o tema das tarifas, deixei claro ao presidente que, sob o meu governo, não haverá necessidade de retaliação comercial contra o Brasil. Faremos um acordo comercial e de investimentos sólidos, bom para os dois países, na escala dos maiores acordos da história recente. Quero, antes de encerrar, fazer um agradecimento que é justo e necessário
Nada do que aconteceu hoje teria sido possível sem o trabalho do meu irmão Eduardo e de Paulo Figueiredo. Os dois construíram ao longo de anos um grau de relacionamento ímpar com as esferas políticas americanas em todos os níveis. Casa Branca, Departamento de Estado, Congresso, lideranças do movimento conservador. Esse encontro de hoje é fruto direto desse trabalho. É justo registrar e é justo agradecer publicamente. E por último, quero registrar publicamente o meu repúdio ao Itamaraty e à Embaixada Brasileira em Washington. Apesar de solicitação formal do meu gabinete, a Embaixada se recusou a ceder o espaço para que essa coletiva fosse realizada lá. É um gesto pequeno. Bom, a gente ouviu aí o pronunciamento, a fala de Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à presidência da República, que se encontrou na tarde desta terça-feira com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eu convoco agora a Basília Rodrigues, que se junta aí ao nosso time de analistas. Marina, e também Natália, olha, pela descrição feita por Flávio Bolsonaro da conversa que ele teve há pouco com o presidente americano Donald Trump, é como se ele tivesse ali revelado parte do seu programa de governo, do seu plano de governo, que oficialmente ainda não foi apresentado por nenhuma pré-campanha, né? Ainda não está na hora de fazer isso. Quando ele diz que foi lá e conversou com Trump sobre as terras raras, dando uma alternativa, uma outra fórmula, né? Um outro direcionamento que está sendo conduzido aqui pelo governo brasileiro, ele está dizendo, no meu governo será assim. Quando ele fala também sobre esta classificação da organização criminosa aqui no Brasil em grupo terrorista, também destoando do direcionamento que é dado hoje pelo governo brasileiro, que é de Lula, o senador pré-candidato à presidência da República também está dizendo para o presidente americano, no meu governo vai ser assim. Então, em resumo, esta rápida conversa que Flávio Bolsonaro teve com Donald Trump serviu para ele pontuar, de acordo com a sua descrição, alguns nortes deste plano de governo, do que seria um governo Flávio Bolsonaro se eventualmente eleito no próximo mês de outubro. Vale destacar que foi uma conversa rápida, de acordo com os observadores. O ex-presidente Jair Bolsonaro. Era isso que a campanha de Flávio queria. Queria foto e queria o reforço da narrativa de que a eleição dele aqui no Brasil significa contemplar as mesmas bandeiras, contemplar a mesma política do governo Trump nos Estados Unidos. Quero chamar a atenção também aqui, Celso, Marina e Natália, para uma análise da cena que a gente acompanhou há pouco, desta entrevista, enfim, desse discurso que está sendo feito por Flávio Bolsonaro. Discurso escrito e um alerta aos jornalistas. Chegou aqui nos nossos WhatsApps via assessoria de imprensa do senador. Perguntas restritamente relacionadas à visita aos Estados Unidos. Em outras palavras, o discurso escrito é para evitar improvisos, escorregões e que o próprio senador esquecesse de algum ponto super relevante nesse ideário da sua campanha à presidência da República, empresas, entre fundo também nos Estados Unidos para financiar o filme de homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, Flávio foi aos Estados Unidos em busca de uma foto com Donald Trump e também em busca de uma outra narrativa para esse momento das notícias, né? Eu tenho dito que é como um salvo-conduto. Se aqui no Brasil ele é colocado como alguém próximo de Vocaro, alguém que pediu dinheiro para Vocaro, visitou o banqueiro uma vez com tornozeleira eletrônica e mesmo assim foi lá, e o que ele disse acaba sendo até mal explicado pelos seus aliados, a exemplo do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que recentemente deu até uma outra versão do encontro de Flávio com o Vocaro. Bom, então, tentando ser quem lidera esta narrativa e num ambiente administrado, perguntem somente sobre os Estados Unidos, o Flávio Bolsonaro vem com uma outra ideia de pauta, que é o que importa para a campanha eleitoral dele, mostrar que ele tem poder, que ele tem capacidade de influência e que, se eventualmente eleito presidente da República, com as alternativas, as ideias dele mais próximas de Trump, ele vai agradar mais os Estados Unidos e desenvolver mais o Brasil, a despeito do que considera, do que está escrito ali no ideário do atual governo. Né? Essa associação com o Trump tem um alinhamento histórico, né? A família Bolsonaro com Donald Trump. Só que também, eu considero, essa fala, essa citação desse alinhamento, ela pode ter um efeito ou reduzido ou não aquele que o senador Flávio Bolsonaro quer. Sabe por quê, Marina, Celso e Basília? Porque na prática, o que acontece? O senador Flávio, quando ele cita Trump, ele cita como um grande líder, um líder que venceu duas eleições aos Estados Unidos. Influente não só internamente, mas também internacionalmente, para ser considerado uma liderança dessa direita internacional. Agora, eu faria um ponto antes de terminar, pontuar o seguinte. O senador Flávio, ele faz questão de citar o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que está inclusive na imagem ao lado dele, e também o jornalista Paulo Figueiredo.